pessoal, eu sou Ângelo, professor de Biologia. Hoje eu estou aqui para fazer com vocês um estudo inicial sobre parasitologia humana. É importante que vocês conheçam alguns elementos de parasitologia. Tanto você que é estudante da área de saúde, ou você que é estudante do ensino médio, que está se preparando para o vestibular, ou mesmo você que tem curiosidade sobre esse tipo de assunto. Afinal de contas, nós estamos vivendo um momento de muita apreensão em relação a muitas doenças, principalmente as doenças transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti. Então é necessário, importante você conhecer alguns termos que são utilizados pelos especialistas e que são divulgados pela televisão, pelo rádio ou pela forma escrita, jornal, revista, enfim. Você pode esbarrar em algum termo que você não conhece. Então hoje nós vamos iniciar um trabalho de esclarecimento sobre parasitologia. Tá legal? Eu espero que isso seja muito interessante para vocês. Não se esqueçam, acompanhem o andamento do canal através do Facebook, tá? É o Facebook/Biologia para Estudar, ou diretamente no canal Professor MS Ângelo, tá ok? Então, vamos começar. Então, gente, vamos começar o nosso estudo de parasitologia humana, descrevendo alguns termos importantes dessa área da ciência, e vamos fazê-la numa ordem alfabética para que você consiga aos poucos se entrosar com esses termos, e vou procurar dar alguns exemplos também desses termos na prática para que você possa fazer as associações que são necessárias, tá ok? Bom, então vamos começar aqui com o termo agente etiológico, tá? Então esse termo, agente etiológico, então isso tem a ver com a origem da doença, tá? Então, um agente causador, aqui você tem um vírus, uma bactéria, fungo, um protozoário e um ovo de euminto, né? Que é um verme. Então, veja, o agente etiológico, ele é causador ou responsável pela origem da doença, né? A presença dele, ou a presença de substâncias que ele produz, vão desencadear um projeto de doença, né? Eu usei o termo projeto de doença, que eu estou usando até um termo pessoal, ou seja, vai acontecer uma arquitetura de doença dentro da pessoa, né? Então isso vai acontecer pela presença física de um desses agentes, ou então pelas substâncias que eles podem produzir, né? Então pode ser qualquer um desses: vírus, bactéria, fungo, protozoário ou euminto, né? A atividade dele vai dar origem a uma doença. Então isto é um agente etiológico, tá? Então um termo muito próximo do que a gente usa, por exemplo, como agente infeccioso. Então aqui eu coloquei algumas imagens de eumintos para que nós possamos fazer uma associação. Na verdade, o parasito, sobretudo aquele parasito que é microscópico, né? Que ele pode ocupar vários espaços dentro do nosso corpo, como bactérias, fungos, protozoários, como nós vimos anteriormente, e os vírus, entre outros, e os vermes, né? Eles são capazes de produzir infecções ou doenças infecciosas. Então esse é o termo agente infeccioso, e esta é a definição de agente infeccioso que se usa pela Organização Mundial de Saúde desde 1973, tá? Então é um agente que causa algum mal, um agente que tem como a sua presença, né, o desencadeamento de um processo infeccioso, tá? Outro que nós temos que levar em conta é esse termo aqui, anfixenose, tá? A anfixenose é uma doença que ela tem um trânsito livre, ela circula, né, diferentemente ou indiferentemente, melhor dizendo, entre homens e animais.
quer dizer que tanto o homem como o animal, né, funciona como um hospedeiro desse agente, né, que é um agente infeccioso, como nós vimos antes. É o caso, por exemplo, da doença de Chagas, que tem como agente o Trypanosoma cruzi, tá? Então, ele pode circular, né, em vários tipos de ciclo, em várias formas diferentes. Então, por exemplo, aqui eu estou vendo um ciclo silvestre, um ciclo do Trypanosoma na natureza. O gambá é um reservatório natural do protozoário Trypanosoma cruzi, tá? Esse aqui é o triatomínio, que é o inseto barbeiro. O inseto é um vetor, o gambá é um mamífero. O triatomínio, ele transmite, né, o Trypanosoma cruzi de um gambá para outro, um ciclo natural silvestre. Lembrando que os animais silvestres, que são reservatórios naturais desses parasitos, eles podem não desenvolver a doença, como os mais tradicionais, como algumas espécies de gambá e o tatu, por exemplo, mamífero, ele é um reservatório de Trypanosoma cruzi, porém ele não sofre nenhum tipo de doença. Já houve um equilíbrio entre o parasito e o hospedeiro. Um outro tipo de ciclo, tá? Anfixenose, é um ciclo peridoméstico. Esse peridoméstico lembra os arredores, tá? Por exemplo, os ratos substituindo o gambá, né? O cão, né, substituindo o gambá. Olha só, o rato, ele pode viver bem próximo ou dentro de uma casa. O cão, ele é um animal domesticável e ele tem o dono, o ser humano, como o seu proprietário, vamos dizer assim. O triatomínio circula entre esses animais. E o triatomínio transita nesses animais porque são mamíferos, sangue quente, tem hemoglobina, então eles são úteis para esse tipo de inseto. Então ele vai transmitindo esse parasita aqui, que é o Trypanosoma cruzi, de uma forma a rodear, né, o ser humano, né, de uma forma bem periférica, né, ao centro daquele lugar que é a família. Então ele vai circundando e atuando no entorno, né, daquele ser humano. E o ciclo doméstico, né, que tem o homem dentro, substituindo o rato, o cão substituindo o gambá, o homem também é fornecedor de sangue para o inseto barbeiro triatomínio. Então, o triatomínio aqui, ele transmite, de um homem para outro, né, o ciclo. Então, quando se inclui o homem dentro desse ciclo, que pode ter também o trâmite entre cão, o gato, etc., mas tendo o homem junto, é um ciclo doméstico. Então esse ciclo se fecha incluindo o ser humano. Então daí a origem da doença no ser humano. Lembrem-se que o parasito, ele busca dentro de um hospedeiro um lugar seguro para a alimentação e para a reprodução. Não é interesse do parasito causar a morte do hospedeiro. O hospedeiro é aquele que recebe o parasito, ou como se diz em parasitologia, aquele que o hospeda, né? Então, ou o alberga, também é usado dessa forma. Então, aquele hospedeiro que é o homem, ele não está bem ambientado com a presença do parasita, ele não está adaptado. Então, daí a causa do transtorno da doença nesse caso, tá? Outro termo que eu acho muito importante nesse primeiro momento é esse aqui, antroponose, né? A antroponose é um termo que se usa para um grupo de doenças parasitárias que são exclusivamente humanas. Veja, você pode ter um animal envolvido nesse processo, mas o homem é quem sofre o mal, a doença que desenvolve, né, o mal que é, por exemplo, esses casos que eu coloquei aqui. A filariose, que causa aquele conhecido mal que é a elefantíase, né, que há o entupimento das veias de circulação periférica, como as pernas, e também a circulação linfática
feito por vermes, né? Vermes em forma de linha, bastante delgados e capazes de penetrar nos vasos sanguíneos e entupir esses vasos sanguíneos, provocando esses edemas, né? Então, essa doença é uma antroponose, tá? É uma doença exclusiva de ser humano, tá? É o caso da filariose, que é este aqui, tá? Também tem a necatorose e também a gripe, que é uma situação viral, mas que também é exclusivamente, nos termos de parasitologia, um exemplo de antroponose, tá ok? Bom, outro termo que a gente lê muito por aí é cepa, né? Ou cepa, como alguns falam, tá? O que é a cepa? Cepa você tem uma espécie de algum tipo de parasita e dentro daquela espécie existe um grupo com características especiais. Então você pega uma espécie e você separa um pequeno grupo de acordo com algumas características particulares, tá? Então aquele pequeno grupo vai ser chamado de cepa. É um grupo ou linhagem de um agente infeccioso. Então lembre, agente infeccioso é que dá origem à doença, é o que desencadeia a doença, que faz a doença existir. Então é um parasita que está lá. Aquele parasita, se ele tem características que são observadas num grupo total, num grupo grande de parasitas da mesma espécie, você observa que uma parte deles tem características bem particulares, então aquilo é uma cepa dentro daquela espécie, tá? Então, ela tem a ascendência conhecida, né? E compreendida dentro de uma espécie, como eu falei, e se caracteriza por alguma propriedade biológica, algum detalhe que a diferencia dos outros daquele mesmo grupo, né? Pode ser também, como conhecida, fisiológica. O funcionamento do organismo daquele parasito, ele tem um pequeno detalhe que o diferencia dos demais. Então esse pequeno detalhe que os diferencia dos demais é um detalhe que faz ele ser uma cepa daquele grupo, né? Exemplo, a cepa Loredo, tá? Da Entamoeba stolítica, tá? Que é do grupo das amebas, tá? A entamoeba é da ameba, né? Ele se cultiva bem à temperatura ambiente. Ó, esse grupo, esta cepa chamada Loredo, pertence a este tipo de parasito, Entamoeba stolítica, espécie, tá? Aqui está o gênero Entamoeba, espécie stolítica, que utiliza o sangue, tá? Que faz fagocitose de glóbulos vermelhos, tá? De hemácias. Então ela é estolítica. Só que dentro desse grupo de entamoebas que causam a desenteria amebiana ou amebíase, você tem esse grupo chamado Loreto. O que o faz diferente dos demais? Ele se cultiva bem à temperatura ambiente, tá? Isso para ele é bom, para nós pode não ser, né? Então ele se cultiva bem à temperatura ambiente, então ele pode se desenvolver bem entre nós, né? E ele tem uma média patogenicidade. Se fosse baixa patogenicidade, seria melhor. Agora, patogenicidade, que a patogenia, né, é a capacidade de causar doença, tá ok? Quando eu falo média patogenicidade, então você vê que ele está intermediário. Ele não causa nem muito, ele não causa pouco. É média patogenicidade, tá ok? Isto é um exemplo de cepa. E a contaminação? Contaminação, não podemos confundir com uma infecção. É a presença de um agente infeccioso. Então, o agente infeccioso causa infecção quando ele está se reproduzindo dentro de um hospedeiro. Agora, quando ele está aqui, ó, a presença dele na superfície do corpo, né, de um animal, né, mamífero ou não, roupas, né, no caso, roupas, que é o caso, por exemplo, de alguns fungos, né, como o que causa a Candida vaginalis, né, a candidíase. Então ele é um tipo que pode ficar na roupa íntima e pode se transmitir.
Então, roupas, brinquedos, né? Então, por exemplo, ovos de helmintos, né? É transmitido em brinquedos que são utilizados nas áreas de recreação das creches. Então, esses brinquedos podem ser contaminados por ovos de helmintos e ser transmitidos para outras crianças que compartilham o mesmo brinquedo e que, ao mesmo tempo, esse brinquedo rola pelo chão e se contamina com os ovos que estão no chão, né? Água, que é um importante meio de transmissão, porque a água pode estar contaminada, né? Haja visto, por exemplo, a bactéria da cólera, como exemplo de água, o leite também e outros alimentos, né? Então, são coisas que estão impregnadas ou que estão poluídas ou que estão sujas de algum agente infeccioso. Então, essas coisas, elas estão contaminadas. Esta é que é a questão, tá? E aqui, uma doença metaxêmica. É uma doença que é muito trabalhosa de se explorar, de se estudar, porque ela envolve mais de um ser vivo. Tem aí um hospedeiro definitivo e um hospedeiro intermediário. O que é geralmente um hospedeiro intermediário? É um inseto, um molusco, ou seja, um outro animal que faz o intercâmbio de parasita entre uma pessoa e outra. O inseto, por exemplo, o Aedes aegypti. Então ele pode transmitir de uma pessoa para outra a doença, tá? Então, quando parte de um ciclo vital de um parasito, se realiza no vetor. Então, o que vai acontecer? Vamos ao caso da malária. O plasmódio é um protozoário. Ele precisa do mosquito do gênero Anopheles. O Trypanosoma cruzi, que eu usei como exemplo aqui, ele precisa do triatomínio, que é o barbeiro, o inseto barbeiro. Então, o que acontece com o caso do barbeiro? O barbeiro, ele quando ele faz uma refeição de sangue numa pessoa contaminada, ele adquire o protozoário dentro dele. Só que dentro dele o protozoário sofre uma reprodução numa fase assexuada. Então ele se reproduz dentro dele, tá? Para depois, no próximo repasto, ele transmite o protozoário para uma outra pessoa. Então aí o que vai acontecer? Ele está sendo importante no ciclo de vida. Tanto é que se você combate o barbeiro, você quebra o ciclo. A mesma coisa acontece, por exemplo, com a barriga d'água, com a esquistossomose, que tem um molusco, né? Esse molusco de água, um caramujo, ele sofre a invasão de parasita, de larvas, tá? Que são os miracídios. Entram nele e saem as cercárias. Se você elimina ele, acaba a cercária. Então, o que vai acontecer? Dentro desses bichos, desses animais, acontece algum fenômeno importante de reprodução. Eles são necessários para a sobrevivência do parasito, tá? Então, o vetor não só transporta o agente, mas é um elemento obrigatório de sua manutenção ou multiplicação deste agente, né? Então, você quer combater a barriga d'água, uma das formas é destruir o molusco. Aí ele não completa o ciclo e não contamina uma outra pessoa. Então, a malária é o caso que eu falei, né? Que tem o mosquito do gênero Anopheles e tem o esquistossomo, que é um plateuminto, que transmite a esquistossomose nesse caso, tá? Isto, gente, é uma doença metaxêmica. Então, envolve dois, né? Um hospedeiro definitivo e um intermediário. Tem que ter um intermediário, mas não só um intermediário. Esse intermediário tem que ser importante para o parasito. Ou, por exemplo, a barata pode transmitir doença, mas ela pode porque o corpinho dela é sujo. Não porque dentro dela os parasitas desenvolvem alguma fase. Ela apenas é suja e transmite bactérias. Então, assim como a mosca doméstica, tá? Então, elas não são vetores biológicos, tá? São vetores mecânicos. Então, nesse caso, o que vai acontecer? No caso, tem que ser um vetor biológico para ser uma doença monoxêmica, tá?
Quando não precisa de um inseto, não precisa de um molusco, não precisa de um outro bicho para fazer a ponte entre um ser humano e outro, então aí a gente vai falar de doença monoxêmica, tá? Que aí só tem de um para outro, como é o caso, por exemplo, da entamoeba histolítica, tá? A amebíase pode ser transmitida de uma pessoa para outra. Se tiver um inseto no meio, esse inseto ele é apenas um vetor mecânico, ou seja, dentro dele não acontece nenhum fenômeno importante. Tanto faz como tanto fez existir aquele animal, tá? E aqui, então, a gente fecha com esse, que é a enzoonose, né? É uma doença exclusivamente desenvolvida por animais. Por exemplo, a peste suína, tá? E outras doenças. Então, são doenças exclusivas de animais, tá? A febre aftosa e outros mais, doenças de cães e gatos domésticos, tá? Então, uma enzoose. Então, alguns escrevem zoonose, outros enzoose. Eu uso como referência enzoose, tá? Um termo utilizado, inclusive, pelo Neves. Então, isso aí é um tipo de doença que você vai ver o animal, por mais próximo que esteja de você, contaminado, porém você não vai ficar contaminado. Ok? Então, paramos por aqui hoje. Depois continuamos com mais uma sequência de parasitologia humana. Um abraço para você, obrigado e tchau.